Espremido entre o Rio de Janeiro ao sul e Minas Gerais a oeste, o território capixaba nunca teve status de estado famoso, rico ou populoso. A distância que o separa de Salvador ao norte é grande o suficiente para que ele não integre o Nordeste. A distância que o separa de Belo Horizonte e de seu entorno industrial também é grande o bastante para que tampouco apareça na narrativa do Sudeste rico. Próximo demais dos grandes estados para ser ignorado, mas distante demais do núcleo de cada um deles. Essa posição periférica teve consequências históricas no Espírito Santo. O território capixaba desenvolveu menor densidade populacional e um protagonismo industrial, bem inferior ao de São Paulo e Minas Gerais. Isso reduziu sua influência em Brasília de forma estrutural, já que sua população sempre foi relativamente pequena. Além disso, o Estado não integrou os grandes corredores históricos de desenvolvimento ferroviário no Brasil, que passavam pelo Sudeste. Os trilhos que costuraram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ao centro do poder industrial ficaram, em larga medida, a oeste da Serra do Caparaó. O Espírito Santo simplesmente não estava no caminho de nada que o Brasil considerasse prioritário. E ainda assim, aqui começa a reviravolta desta história. Os indicadores recentes mostram um aquecimento econômico consistente, com crescimento do PIB acima da média nacional. Em 2010, o Estado produzia 85 bilhões de reais por ano. Cresceu de forma modesta até 2019, quando sua economia começou a disparar. Hoje produz cerca de 220 bilhões de reais por ano. Portanto, o que aconteceu com o Espírito Santo? E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. O Estado esquecido está acordando. A questão é, por quê? Quando os portugueses iniciaram a colonização no século XVI, a região foi organizada como Capitania Hereditária do Espírito Santo, doada a Vasco Fernandes Coutinho em 1534. Diferentemente da Bahia, que rapidamente se tornou centro administrativo com a fundação de Salvador em 1549 e sede do governo geral, o Espírito Santo não recebeu investimentos relevantes. No século XVII, enquanto a Bahia consolidava o açúcar como principal produto da colônia e o Rio de Janeiro começava a ganhar importância estratégica por sua posição portuária, o Espírito Santo mantinha apenas uma baixa produção agrícola. O território era visto como uma zona de defesa entre o litoral e o interior ainda desconhecido. O grande ponto de inflexão econômica do Brasil no século XVIII foi a descoberta do ouro em Minas Gerais. A economia colonial se reorganizou completamente em torno da mineração. Minas Gerais tornou-se o principal centro econômico da colônia, atraindo população e infraestrutura. O Rio de Janeiro ganhou centralidade como porto escoador do ouro e, em 1763, tornou-se capital do Brasil colonial. O Espírito Santo, por decisão estratégica da coroa, foi mantido relativamente isolado do interior mineiro para evitar o contrabando de ouro. A abertura de caminhos era restrita. Isso bloqueou a integração do Estado ao ciclo minerador e limitou seu crescimento. No final do século XIX, o café passou a reorganizar o Sudeste. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideraram o processo com capital acumulado, ferrovias e imigração europeia em massa. O Espírito Santo também produziu café, especialmente no sul do estado, mas em escala menor. Isso não propiciou um enriquecimento no mesmo nível de São Paulo. Durante o século XX, a infraestrutura portuária, siderúrgica e energética foi priorizada em regiões já integradas ao mercado nacional. O Espírito Santo só começou a ganhar relevância industrial mais consistente a partir da segunda metade do século XX, com a instalação da Companhia Vale do Rio Doce, hoje chamada apenas de Vale, ampliando operações logísticas e portuárias e com a criação de grandes projetos como o Porto de Tubarão. Outro fator importante foi o demográfico. Até meados do século XX, a região que hoje corresponde ao Espírito Santo era muito despovoada. Recebeu menos pessoas escravizadas vindas da África, poucos descendentes de portugueses se instalaram ali. E, em 1872, quando foi realizado o primeiro censo do Brasil, Vitória tinha apenas 9 mil habitantes. No mesmo período, o Rio de Janeiro tinha 275 mil e Salvador, 130 mil. A mudança do estado começa na segunda metade do século XX, quando a ligação entre o interior mineiro e o litoral capixaba se torna estratégica. A ferrovia que desce do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais passa a conectar diretamente a produção mineral ao litoral norte de Vitória. Em 1966 é inaugurado o Porto de Tubarão,
localizado no continente, ao norte da ilha de Vitória. Essa infraestrutura altera completamente a posição econômica do estado. O Espírito Santo deixa de ser apenas vizinho de Minas e passa a ser a principal saída marítima do minério mineiro. A partir daí, a faixa costeira entre Vitória, Serra e Vila Velha se consolida como núcleo industrial. Em 1976, é instalada a Companhia Siderúrgica de Tubarão, próxima ao porto, reforçando a concentração produtiva nesse eixo central do estado. A economia capixaba passa a girar em torno da exportação de minério e aço, com forte integração logística ao interior de Minas Gerais. Já nos anos 2000, ocorre uma segunda expansão territorial, agora voltada para o mar. A exploração de petróleo na costa capixaba, especialmente ao largo de Anchieta, Linhares e São Mateus, amplia ainda mais a importância econômica do litoral. Municípios antes periféricos passam a receber investimentos ligados à atividade offshore. Paralelamente, no litoral norte, desenvolve-se uma forte indústria de celulose, aproveitando áreas planas próximas ao mar e a facilidade de escoamento portuário. Já no extremo sul, próximo à divisa com o Rio de Janeiro, presidente Kennedy passa a integrar novos projetos portuários, ampliando a presença econômica para além da Grande Vitória. A produção offshore na costa capixaba, gerida por operadoras de grande porte, gera royalties, empregos qualificados e também efeitos de encarecimento na economia local, que se acumulam de forma consistente ao longo do tempo. E tudo isso revela uma melhora clara do Estado no cenário nacional. No início dos anos 2000, o PIB do Espírito Santo girava em torno de pouco mais de 30 bilhões de reais e a renda média anual por habitante era inferior a 10 mil reais. 2 décadas depois, o cenário é outro. O PIB estadual ultrapassa 220 bilhões de reais e a renda per capita supera 50 mil reais por ano. O tamanho da economia capixaba se multiplicou várias vezes em pouco mais de 20 anos. A melhora não ficou apenas na produção. A pobreza, que em meados dos anos 2000 atingia 37,4% da população, caiu para 22,8% em 2023 e seguiu recuando. Já a extrema pobreza caiu de 9,1% para 1,7% em 2024. A renda média aumentou e a desigualdade atingiu o menor nível em mais de uma década. Isso significa que, além de crescer, o Estado conseguiu reduzir vulnerabilidades sociais de forma concreta. Talvez a mudança mais simbólica tenha ocorrido na segurança pública. Em 2011, o Espírito Santo registrava mais de 2.000 homicídios por ano e uma taxa superior a 52 mortes por 100 mil habitantes, uma das mais altas do Brasil. Em 2024, o número caiu para 852 homicídios, com taxa de 20,8 por 100 mil habitantes. Em pouco mais de uma década, o Estado reduziu drasticamente os índices de violência letal, alterando completamente o cenário que predominava no início dos anos 2010. Enquanto outros estados enfrentaram crises financeiras profundas, o Espírito Santo preservou suas contas organizadas, manteve capacidade de investimento e conquistou avaliações máximas de solvência fiscal. Essa estabilidade permitiu sustentar políticas públicas em infraestrutura, educação e segurança de forma contínua. É por todos esses motivos que uma economia antes esquecida está, de fato, se tornando um estado relevante no cenário brasileiro. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando o seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.